E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema que acho que muita gente já se perguntou a respeito, que é a miostatina. Miostatina, essa proteína que regula o crescimento muscular. O que será que rola se a gente pudesse controlar ela e ter músculos, sei lá, de super-herói? É fascinante isso, né? A miostatina meio que age como um freio, sabe? Limitando o tamanho dos nossos músculos. Interessante. Imagina o impacto que a manipulação dessa proteína poderia ter, tanto para o mundo fitness, quanto para o tratamento de doenças. Nossa. E hoje a gente vai justamente desvendar os mistérios da miostatina. O que ela é, como funciona, quais as implicações de controlar ela. Preparem-se para uma viagem pelo mundo da biologia molecular e suas incríveis descobertas. Isso aí. Para começar, vamos entender o que é a miostatina. Ela é uma proteína que pertence à família do TGF-beta, que é um grupo de proteínas que regulam diversos processos celulares, incluindo o crescimento e a diferenciação. E como essa proteína age no nosso corpo? Tipo, ela impede que a gente fique musculoso. Exatamente. A miostatina é produzida pelo próprio tecido muscular e atua como um sinalizador, basicamente dizendo para as células musculares, chega de crescer. Ela se liga a receptores específicos nas células e isso desencadeia uma cascata de eventos moleculares que inibem a produção de novas proteínas musculares. Então quer dizer que é tipo um botão de desligar para o crescimento muscular. Perfeito. É como se ela estivesse ali para garantir que nossos músculos não cresçam de forma descontrolada. Afinal, ter músculos enormes pode ser vantajoso em alguns casos, Sim. mas também exige mais energia e pode sobrecarregar o organismo. Interessante. E a ciência já descobriu como desligar esse botão. Sim. Teve um estudo de 1997 com camundongos que foi revolucionário. Os cientistas conseguiram desativar o gene da miostatina nesses animais. Caramba. E o resultado foi impressionante. Os camundongos ficaram super musculosos, com o dobro da massa muscular dos camundongos normais. Camundongos bombados. E aí, será que isso funciona em humanos também? Em 2004, surgiu um caso intrigante na Alemanha. O menino nasceu com uma mutação genética que inibe a produção de miostatina. Nossa. E ele desenvolveu hipertrofia muscular desde a infância. Que incrível. É a prova de que a miostatina realmente tem um papel crucial no crescimento muscular humano. Mas me explica uma coisa, como exatamente ela atua nas células? É um processo simples. Olha, não é tão simples assim, mas vamos tentar simplificar. A miostatina, depois de se ligar aos seus receptores nas células musculares, ativa uma série de proteínas sinalizadoras dentro da célula. Essas proteínas, por sua vez, inibem a atividade de fatores de transcrição, que são como interruptores, que controlam a expressão de genes. No caso da miostatina, ela basicamente desliga os genes responsáveis pela produção de proteínas musculares. Caramba, é um processo complexo. Mas fascinante. Então, se a gente conseguir bloquear essa cascata de sinalização, a gente poderia ter músculos maiores. Exatamente. E é aí que a ciência está focando seus esforços. Diversas pesquisas estão em andamento para desenvolver terapias que inibam a ação da miostatina. Que legal. Mas me diz uma coisa, se a miostatina limita o crescimento muscular, porque nosso corpo produz ela, qual a vantagem evolutiva disso? Ótima pergunta. Existem algumas teorias sobre isso. Uma delas é que a miostatina impede que nossos músculos cresçam demais, a ponto de consumir muita energia e prejudicar outras funções do organismo. Imagina nossos ancestrais tendo que caçar e fugir de predadores com músculos enormes que exigem um monte de energia. Faz sentido. É como se a miostatina fosse um mecanismo de segurança, garantindo que nossos músculos estejam adaptados às necessidades do nosso corpo. Exatamente. É um equilíbrio delicado entre força muscular e eficiência energética. Mas aí a ciência já descobriu como manipular esse equilíbrio. Sim, as pesquisas sobre a miostatina abriram um leque de possibilidades, tanto para aumentar a massa muscular em pessoas saudáveis, quanto para tratar doenças que causam perda de massa muscular, como a distrofia muscular. E quais são as abordagens que os cientistas estão explorando? Uma das mais promissoras é o desenvolvimento de anticorpos monoclonais que se ligam à miostatina e bloqueiam sua ação. Já existem estudos clínicos em andamento testando a eficácia desses anticorpos para o tratamento de doenças musculares. Incrível. Então, em um futuro próximo, a gente pode ter medicamentos que desligam a miostatina e ajudam pessoas com doenças musculares a recuperar sua força e mobilidade. Exatamente. Essa é a grande esperança. Mas é importante lembrar que a manipulação da miostatina também levanta questões éticas importantes que precisam ser debatidas pela sociedade. Com certeza. É um assunto complexo, exige muita responsabilidade. Mas, por enquanto, vamos focar nos avanços científicos. Além dos anticorpos monoclonais, quais outras estratégias os cientistas estão investigando? Outra abordagem promissora é a terapia genética, que busca modificar o próprio gene da miostatina para reduzir sua produção. Imagina só. Editar o DNA para ter músculos maiores.
Parece coisa de ficção científica. Mas falando sério, essa tecnologia já é uma realidade. Sim. A técnica de edição genética CRISPR-Cas9, por exemplo, tem sido utilizada em pesquisas para manipular genes com alta precisão. No entanto, a aplicação dessa tecnologia em humanos ainda enfrenta desafios técnicos e éticos. Entendi. É uma área que ainda está em desenvolvimento, mas com potencial incrível. E os suplementos têm algum papel nisso tudo? Existem suplementos que realmente inibem a miostatina. Essa é uma área que gera muita discussão. Existem diversos suplementos no mercado que alegam reduzir a miostatina. Mas a maioria deles não possui comprovação científica robusta. Ou seja, é preciso ter cautela com as promessas milagrosas, né? Exatamente. A suplementação pode ser uma aliada importante para o crescimento muscular, mas é fundamental buscar orientação profissional e escolher produtos de qualidade comprovada. Falando em suplementação, você mencionou o whey protein e a creatina como aliados para turbinar os resultados do treino. Me explica melhor como eles atuam no nosso corpo. O whey protein é uma fonte de proteína de alto valor biológico, que fornece os aminoácidos essenciais para a construção muscular. Já a creatina é um composto que aumenta a disponibilidade de energia para as células musculares, Certo. permitindo que você treine com mais intensidade e por mais tempo. Então, mesmo com a limitação imposta pela miostatina, a gente pode otimizar o crescimento muscular com a combinação de treino, dieta e suplementação adequada. Com certeza. E essa é a mensagem que a gente quer deixar para os nossos ouvintes. Enquanto a ciência avança nas pesquisas sobre a miostatina, o foco deve ser em construir uma base sólida para o desenvolvimento muscular. Isso significa treinar com dedicação, ter uma alimentação balanceada e usar suplementos de forma consciente. E olha, falando em manipular a miostatina, essa busca por músculos maiores não é de hoje, sabia? A gente vê isso na pecuária, por exemplo. Sério. Me conta mais sobre isso. Tem algo a ver com a miostatina? Pois então, lembra daquele boi super musculoso Belgian Blue? Sei qual é. Ele é um exemplo clássico de como a genética influencia o tamanho dos músculos. Essa raça bovina tem uma mutação natural no gene da miostatina, o que resulta em uma produção reduzida dessa proteína. Ah, entendi. Então é por isso que eles são tão fortes e musculosos. É como se a miostatina deles estivesse sempre desligada, certo? Isso mesmo. E o interessante é que essa mutação não causa problemas de saúde para os animais. Pelo contrário, a musculatura dupla do Belgian Blue é valorizada na indústria da carne, pois produz cortes mais magros e com maior rendimento. Interessante. Mas, e aí, será que esse tipo de mutação também acontece em humanos? A gente já viu o caso do menino alemão, mas existem outras pessoas com essa característica. Existem sim alguns casos raros de mutações no gene da miostatina em humanos, mas são bem menos comuns do que em animais. E é importante lembrar que a genética é complexa. Verdade. E a miostatina não é o único fator que influencia o crescimento muscular. É verdade. A gente não pode esquecer do papel do treino, da dieta, do descanso. Enfim, de uma série de fatores que contribuem para o desenvolvimento muscular. Exatamente. Mas voltando à manipulação da miostatina. Uma das áreas mais promissoras é a terapia genética. Já pensou em editar o DNA para ter músculos maiores? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas essa tecnologia já é uma realidade. Sim. Já existem técnicas de edição genética como o CRISPR-Cas9, que permitem modificar o DNA com alta precisão. Inclusive, já existem pesquisas utilizando essa técnica para manipular o gene da miostatina em animais. Caramba! E será que essa técnica pode ser usada em humanos no futuro? A edição genética em humanos ainda é um tema controverso, e que envolve muitas questões éticas e de segurança. Mas é inegável que essa tecnologia tem um potencial enorme para o tratamento de doenças. Sim. E quem sabe para a modificação de características como o tamanho dos músculos. Essa realmente é muita coisa para pensar. Mas me explica uma coisa, como funciona essa técnica de edição genética? É um processo complicado. A técnica CRISPR-Cas9, para simplificar, funciona como uma tesoura molecular que corta o DNA em pontos específicos. Depois, a célula repara um corte e, nesse processo, os cientistas podem inserir, deletar ou modificar genes. No caso da miostatina, a ideia seria usar essa técnica para desligar o gene que produz essa proteína. Que incrível, é como se a gente pudesse reprogramar nosso próprio corpo, né? Mas e os riscos? Quais as chances de dar errado? A edição genética ainda é uma tecnologia em desenvolvimento e existem sim riscos envolvidos. Um dos principais desafios é garantir que a tesoura molecular corte o DNA apenas no ponto desejado sem causar danos a outras partes do genoma. Entendi. E claro, as implicações éticas dessa tecnologia também precisam ser cuidadosamente consideradas. Afinal, não podemos sair por aí modificando o DNA das pessoas sem um debate amplo sobre os impactos e as consequências. Com certeza. A edição genética é uma ferramenta poderosa. É. E como toda ferramenta precisa ser usada com responsabilidade. Mas voltando à miostatina, além da terapia genética, existem outras abordagens promissoras para controlar essa proteína.
É mesmo, quais são elas? Uma delas é o desenvolvimento de anticorpos monoclonais. São moléculas criadas em laboratório que se ligam à miostatina e bloqueiam sua ação como se fossem antídotos para a proteína. Interessante. E essa técnica já está sendo utilizada? Sim, já existem estudos clínicos em andamento testando a eficácia de anticorpos monoclonais para o tratamento de doenças musculares degenerativas como a distrofia muscular de Duchenne. Uau! E quais são os resultados? Já se sabe se essa técnica é eficaz? Os resultados são promissores, mas ainda é cedo para dizer se essa vai ser a solução definitiva. Os estudos ainda estão em fase inicial e mais pesquisas são necessárias para avaliar a segurança e a eficácia a longo prazo dessa técnica. Entendi. Mas me diz uma coisa, se a gente conseguir controlar a miostatina, quais seriam as implicações para o mundo do esporte? Essa é uma questão que gera muita discussão. Por um lado, a possibilidade de aumentar a massa muscular com a ajuda de medicamentos ou terapias genéticas Certo. poderia revolucionar o esporte, permitindo que atletas alcancem níveis de força e desempenho nunca antes imaginados. Mas, por outro lado, isso levanta questões éticas importantes, né? Seria justo que alguns atletas tivessem acesso a essas tecnologias enquanto outros não. Exatamente. A manipulação da miostatina ser utilizada no esporte teria que ser regulamentada de forma justa e transparente para garantir a igualdade de condições entre os atletas. Com certeza. E além das implicações para o esporte, a manipulação da miostatina também poderia ter impactos na sociedade como um todo, né? Imagina um mundo onde as pessoas pudessem escolher o tamanho dos seus músculos. É verdade, isso poderia mudar completamente nossa percepção de beleza, saúde e até mesmo de identidade. As pessoas poderiam se sentir pressionadas a modificar seus corpos para se encaixar em padrões estéticos impostos pela sociedade. Realmente seria uma mudança drástica. Mas pensando nos benefícios, a miostatina também poderia ser uma aliada no combate ao envelhecimento, né? Afinal, a perda de massa muscular é um dos problemas mais comuns entre os idosos. Com certeza. A miostatina também pode ser uma arma poderosa contra a sarcopenia, que é a perda de massa muscular relacionada ao envelhecimento. Imagine poder manter a força e a independência física na terceira idade. Seria incrível. Mas, por enquanto, o que a gente pode fazer é focar no que já sabemos. Treinar com inteligência, ter uma alimentação balanceada, descansar o suficiente e, quem sabe, usar suplementos de forma consciente. Exatamente. E, claro, acompanhar as pesquisas e os avanços da ciência. Afinal, a miostatina é apenas uma peça do quebra-cabeça do corpo humano e, a cada dia, novas descobertas são feitas revelando o potencial infinito da biologia molecular. E por falar em novas descobertas, que tal a gente explorar um pouco mais sobre as pesquisas em andamento sobre miostatina? Vamos lá. Atualmente, uma das áreas mais promissoras é a busca por métodos mais específicos e seguros para controlar a ação da miostatina. Que tipo de métodos? Por exemplo, alguns pesquisadores estão investigando o uso de moléculas pequenas que inibem a atividade da miostatina de forma mais seletiva sem afetar outras proteínas importantes do organismo. E como essas moléculas funcionam? Elas se ligam a pontos específicos da miostatina, impedindo que ela se ligue aos seus receptores nas células musculares. É como se elas desativassem a proteína, liberando o potencial de crescimento muscular. Interessante. E essa abordagem é mais segura do que as outras? A ideia é que sim, já que as moléculas são projetadas para atuar apenas na miostatina sem interferir em outras vias celulares importantes. Mas ainda é cedo para dizer com certeza mais pesquisas são necessárias para avaliar a segurança e a eficácia a longo prazo dessa abordagem. Entendi. E quais são as outras áreas de pesquisa promissoras? Outra área interessante é a investigação do papel da miostatina em outros tecidos além do muscular. Estudos recentes sugerem que essa proteína também pode estar envolvida no metabolismo de gordura, no crescimento ósseo e até mesmo no desenvolvimento do sistema cardiovascular. Caramba. A miostatina parece ter um papel muito mais amplo do que imaginávamos. Exatamente. E quanto mais a gente pesquisa mais, a gente descobre sobre as funções complexas dessa proteína no organismo. E quem sabe no futuro a gente consiga usar esse conhecimento para desenvolver novas terapias para uma série de doenças além das que afetam os músculos. É realmente fascinante. Mas antes de nos aprofundarmos mais nesse tema, que tal darmos uma pausa para recapitular os principais pontos que aprendemos sobre a miostatina até agora? Claro. Vamos lá. Começando pela definição. A miostatina é uma proteína que age como um regulador natural do crescimento muscular, produzida pelo nosso próprio corpo. E os estudos mostraram que inibir ela pode aumentar a massa muscular, mas manipular a miostatina ainda é um desafio, né? Tanto científico quanto ético. Exatamente. E as pesquisas continuam explorando diferentes abordagens, como as terapias genéticas, anticorpos monoclonais e até moléculas que bloqueiam a ação da miostatina. Enquanto a ciência avança, o que a gente pode fazer é focar no que já sabemos, né? Treino, dieta, descanso, suplementação. Tudo com acompanhamento profissional, claro. Com certeza. Mas, além dessas estratégias, você sabia que existem outros fatores que podem influenciar os níveis de miostatina no nosso corpo? Sério? Tipo o quê? A idade, por exemplo. Os níveis de miostatina tendem a aumentar com o envelhecimento.
o que contribui para a perda de massa muscular que acontece naturalmente ao longo dos anos. Faz sentido. O nível de atividade física também. Pessoas sedentárias tendem a ter níveis mais altos de miostatina do que pessoas que praticam exercícios regularmente. Então, mais um motivo para se mexer. Mas e o tipo de exercício faz diferença? Faz sim. Estudos mostram que o treino de força, em especial, é eficaz em reduzir os níveis de miostatina. Isso porque ele causa microlesões nas fibras musculares, o que estimula a produção de proteínas que inibem a ação da miostatina. Interessante. Então, suar a camisa na academia não só constrói músculos, como também ajuda a controlar a miostatina. Exatamente. E além do treino de força, outras atividades físicas, como corrida e natação, também podem contribuir para reduzir os níveis de miostatina, embora em menor grau. Energia e alimentação. Ela tem algum impacto na produção de miostatina? Essa é uma área que ainda precisa ser mais explorada, mas existem indícios de que alguns nutrientes, como a creatina e o ômega 3, podem ter um efeito positivo na regulação da miostatina. Então, mais um motivo para ter uma dieta balanceada, rica em nutrientes. Mas voltando à miostatina, o que a gente pode esperar do futuro? Quais as perspectivas para o controle dessa proteína? Acredito que as pesquisas sobre a miostatina vão continuar avançando a passos largos. Em breve, teremos novas descobertas sobre o papel dessa proteína no organismo e novas estratégias para manipulá-la. Que legal. E quais áreas você acha que serão mais impactadas por essas descobertas? Com certeza, a área médica. Imagina o potencial da miostatina para o tratamento de doenças musculares degenerativas, como a distrofia muscular, ou para a recuperação de lesões musculares em atletas. Nossa, é verdade. E além da medicina, o mundo do esporte também pode ser revolucionado, né? Atletas com maior capacidade de ganho de massa muscular, recuperação mais rápida de lesões. Sem dúvida. Mas é importante lembrar que a manipulação da miostatina no esporte precisa ser feita com muita cautela e responsabilidade para garantir a ética e a igualdade de condições entre os atletas. Com certeza. É um assunto que exige um debate amplo e transparente, envolvendo a comunidade científica, os órgãos reguladores e a sociedade como um todo. Exatamente. E falando em futuro, que tal a gente finalizar nosso mergulho com uma provocação para os nossos ouvintes? Nada a ver. E se, no futuro, a gente pudesse controlar a miostatina não só com medicamentos ou terapias genéticas, mas também com a nossa mente? Imaginem só, usar técnicas de meditação, visualização ou biofeedback para regular a produção dessa proteína e alcançar o corpo dos sonhos. Nossa, seria incrível. Mas você acha que isso é possível? A ciência ainda não tem a resposta para essa pergunta, mas já sabemos que a mente tem um poder enorme sobre o corpo. Quem sabe no futuro a gente descubra como usar esse poder para controlar a miostatina e outros processos biológicos que influenciam nossa saúde e bem-estar. É realmente fascinante. E com essa provocação, a gente encerra nosso mergulho no mundo da miostatina. Espero que vocês tenham gostado da viagem. E se você se interessou por esse tema e quer saber mais, não deixe de conferir os links que a gente vai disponibilizar na descrição do episódio. Tem artigos científicos, vídeos, entrevistas com especialistas e muito mais. Isso aí. E claro, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos. Até a próxima. Tchau, tchau!